Aí nós temos um bonito e grande R$ 1.000 do Império do Brasil. Então a gente pode ver aqui abaixo uma moedinha datada de 1860, uma moeda em prata 900, né? Aqui o bonito brasão imperial, e a pecinha apresenta serrilha. Então esse aqui é R$ 1.000 que circulou durante o segundo reinado. A gente pode acompanhar aqui na legenda, né? Então Petrus II, né? Então Pedro II, Dei Graça, pela graça, constitucional, imperador e perpétuo defensor do Brasil. Então uma forma mais genérica, mais ou menos isso que está dizendo em latim aí essa legenda, com algumas partes abreviadas. Aqui do outro lado também tem uma pequena legenda in hoc signo vince, sobre esse símbolo vencerás, né, fazendo aí referência ao Brasil. Aí nós temos um pequeno R$ 500 de prata, datado de 1913. Tem assim, levando a legenda, norte progresso, o brasão republicano, a denominação R$ 500, os ramos de café e fumo, e aqui abaixo então a pequena letra A, indicando o local onde a moedinha foi cunhada, que foi na Alemanha. E aqui a gente tem aí a efígie da República, a data e a legenda dos Estados Unidos do Brasil. As estrelinhas representando então os estados que estavam unidos. Pecinha serrilhada, prata 900. Com toda certeza, a moeda também é uma das expressões da cultura e da nacionalidade de um povo. E não é à toa, né, que ela vai aí tentar rememorar datas importantes, registrar marcos históricos que fazem sentido, né, dentro da construção, né, de cada nacionalidade. Então a gente tem aí uma peça interessante nesse sentido. Então, comemorando o primeiro centenário da independência do Brasil, né, e contando uma história aí, né, de 1822 a 1922, com o Brasil imperial e republicano aparecendo ladeados. Aqui do outro lado a gente tem os então chefes de Estado nos dois períodos, né? Então Dom Pedro I, 1822, e Epitácio Pessoa, 1922. Pecinha que apresenta dois teores de prata diferentes, então possui 500 e 900, né? Então tentar identificar sempre para ter uma de cada na coleção. Pecinha serrilhada. Aí nós temos um bonito R$ 2.000 de prata do Brasil republicano, datado de 1935. Então a espada, e aqui do outro lado, Duque de Caxias. Essa pecinha aí cunhada então durante o período que compreende a primeira fase do governo Vargas, que vai de 1930 a 45, né, no qual uma das características fundamentais aí era a construção, né, de uma nacionalidade e o que decorre na construção aí da própria história do Brasil, que vai ser aí baseada em grandes heróis, grandes nomes, né? Isso perpassa não somente a produção do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, mas também até mesmo a idealização dessas moedas de circulação, ressaltando esses diversos personagens ilustres da história do Brasil. A gente tem diversas séries com diversos personagens diferentes, retratados, né, justamente com a ideia de se criar essa história oficial do Brasil. Durante a Segunda Guerra Mundial, diversos países, a exemplo da Alemanha, da França, da Espanha, passaram a cunhar moedas aí em metais pouco comuns, né, que até então não eram muito utilizados. A exemplo dessas aqui, que uma é em zinco e a outra em alumínio, né? Então ficando aí os materiais mais nobres para a indústria da guerra, enfim, que era mais importante naquele momento. Então seria aí um tema interessante, né, pegar dos diversos países que produziram esse tipo de pecinha e montar um pequeno acervo, né, moedas de emergência durante a guerra, né? Então um nicho, né, de pesquisa que é rico, que é legal, interessante e que pode trazer uma coleçãozinha bem bacana. Essas aqui duas da Alemanha aí, 1939 e 43, né? Então aí já durante o período da guerra aconteceu. Aí nós temos uma interessante medalha comemorativa de tema esportivo. Então, para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil 2019, o jogo dito de ida, né, Atlético Paranaense contra o Internacional, dia 11 de setembro de 2019 em Curitiba. Aqui do outro lado a gente tem a alegoria fazendo referência à final aí da Copa do Brasil.
Pecinha provavelmente feita em latão e fundida, pelo que dá para observar aqui com uma lupa, e tem aí um verniz aí para dar um acabamento final nela. Então, pecinha interessante, né? É um conjunto de duas, tem a final ida e a final volta, né? Então, fazendo referência aos dois jogos. Então, comercializada aí pelo clube, produtozinho oficial da Copa do Brasil, bem legal para quem torce. E aí, então, para visualizar o parzinho, né, em teoria é a coleção completa, né, as peças dos dois jogos, o primeiro vencido por 1-0 para o Atlético e o segundo 2-1 para o Atlético. Então, ganhando os dois jogos da final, depois de ter tirado aí os mais badalados times do Brasil, Flamengo e Grêmio anteriormente nas fases anteriores. Então é pecinha interessante, né, uma peça numismática, né, fazendo referência a tema esportivo, né? Existem coleções inteiramente dedicadas a esse tipo de tema, né? E torcedor, né? Aqui no caso entra também como coleção dos itens relacionados ao Atlético, não somente ao acervo numismático, né?